amados, a paz de Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando ao canal Hora Teológica, tudo bem com vocês? Trazendo aqui uma dica de leitura, uma obra um tanto antiga, mas muito interessante, muito importante, mais uma vez para quem gosta de estudar escritos judaicos e Bíblia hebraica, manuscritos do Mar Morto, os essênios, né, os manuscritos ali de Qumran, toda aquela história que envolve, e até mesmo o que Jesus tem a ver com esses manuscritos escritos ali pelos essênios. Antes de a gente começar aqui para trabalhar nessa obra, dá aquele like, deixa aquela curtida que é muito importante para o crescimento do canal, porque o algoritmo do YouTube entende que é importante quando você dá a curtida e o canal se torna relevante até para outras pessoas, para a indicação de outras pessoas. Então é uma forma de você dar uma certa importância ao canal e esse canal ser difundido e alcançar outras pessoas que não conhecem ainda o canal e os conteúdos que são trazidos aqui, ok? Vocês que não é inscrito, se inscreve no canal, não deixe de marcar com a sua presença, que você é muito bem-vindo a esta família. Também acione o sininho das notificações. Você vai apertar o sininho, vai abrir as 3 abas, a primeira opção todas você aperta para não perder nenhum conteúdo do canal. Lembrando do nosso grupo para estar ativado, esperando por você, pela sua presença, para a gente estar abrindo o grupo do WhatsApp lá, tá? Sobre questão de conteúdo que são lançados, tá? No mercado, obras que estão chegando aí, de todas as editoras ali. É um grupo praticamente interdenominacional, não tem a ver com calvinismo, luteranismo, não. O que vier de calvinismo, luteranismo, obras católicas, o que tiver, a gente vai estar anunciando no canal lá e batendo um papo sobre teologia, tá bom, queridos? E para começar aqui, não posso esquecer, né? A questão de, irmão Renato, como é que eu participo do grupo? Manda lá pro o e-mail, né? Santos, aparece na tela aí, santosrsb2004@gmail.com. Você manda o seu nome e o seu contato do WhatsApp, ou quiser mandar de um amigo, de um irmão, de uma irmã na igreja, você só falar para participar do grupo lá. Não tem debate teológico, para não ter confusão, nenhum tipo de atrito, todo mundo vai ser respeitado. Assim, o canal aberto ali, o grupo aberto para todo mundo, tá bom? Todo mundo se sentir à vontade e também está indicando obras também que conheça e que a gente não passa para nossa cabeça conhecer. Vamos começar? A obra é essa aqui, ó. Ainda estou lendo, estou até marcando aqui, ó. Qumran e Jesus, uma verdade escondida? Uma pergunta. Essa obra aqui é do Klaus Berger, tá? Um autor alemão. Essa aqui é da editora Vozes, tá, irmãos? Essa é uma obra bastante antiga, essa aqui é até a 2ª edição. Vou mostrar para vocês aqui. Poderia até reimprimir essa obra. Aqui, ó, ela é de 94. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó, 1994. Quem é o autor? Ó, Klaus Berger. Nasceu no ano de 1940, professor do Novo Testamento da Universidade de Heidelberg, Alemanha. Após o doutorado e pós-graduação em Ciências Bíblicas em 70, foi professor na Universidade de Leiden, Holanda. Publicou vários livros de sucesso na área de especialização. Ele tem uma obra belíssima de Cristologia das edições Loyola. E tem também uma obra interessante que fala sobre a psicologia do Novo Testamento. No Novo Testamento, que é da Paulus, uma coleção. Tá? Vou começar aqui que tem... Deixa eu baixar o vídeo para vocês. Vou baixar a câmera aqui. Uma obra muito interessante, mano. Estava lendo, você não consegue parar. Muitos detalhes que ele vai abordar aqui. Aqui, ó. Sumário. Qumran e os rolos misteriosos. Os rolos do Mar Morto, né? A título de introdução, um romance policial. Os documentos de Qumran na pesquisa atual. O primeiro escândalo, o segundo escândalo, o terceiro escândalo. Tópico 2. As teses problemáticas de Robert Eisenman. Paulo como fazedor de Deus. Fazedor de Deus é uma pergunta. Paulo como colaborador dos romanos e como agente duplo. Ele bota cada pergunta aqui, irmãos, interessante. Qumran como sendo Damasco. Tem essa teoria, tá? Que os essênios levantavam em seus escritos. Como Qumran ali sendo a questão do Damasco. A parte antiga, né? Paulo como adversário de Jesus. Jesus e os primeiros cristãos como zelotes. Grupos judaicos como zelotes. Os habitantes de Qumran como uma comunidade cristã primitiva. Tiago, o irmão do Senhor, como mestre da justiça. Paulo e Tiago como inimigos mortais. As teses sobre a lei e graça, né? A aceitação, como dizem alguns, que Tiago não aceitava muito o evangelho, a questão dos gentios. Textos do Novo Testamento em Qumran.
3. Quem eram as pessoas de Qumran? Sob o consenso mais antigo, um caminho mais meticuloso, os habitantes de Qumran. Aí vem aqui, ó. Qumran e o Novo Testamento. Uma ameaça à fé. Continuando. A organização da comunidade, né, parte 5. Comunidade como Casa Santa. O Grêmio dos 12. Vamos dar uma olhadinha aqui. O acampamento, o caminho do Senhor do deserto, batismos e banhos batismais, celebração da ceia, excomunhão, ter apenas uma mulher. Prática religiosa, salvar a vida no sábado, os pobres no espírito, os convocados chamados, amarrar forte a prática da oração acerca do batismo e da transfiguração de Jesus. Mais à frente, estou correndo para a gente não demorar. O Messias e Filho de Deus, o tempo de Messias e ressurreição dos mortos, Messias e Espírito, expectativas distintas, o ungido de Arão e Israel, a crucificação de acordo com o rolo do templo, o rebento de Davi, novas referências para o Cristo joanino, Adão e Cristo. 8. Filho das trevas e crianças da luz. Paulo cita isso, né? Tem essa referência lá no escrito do Mar Morto. A pessoa diante de Deus conforme os textos de Qumran. Um pouco de história de Natal, perdão, não é Paulo, tá? É João, lá nas epístolas. Crianças da luz, nova aliança, Espírito Santo, pecado e justificação, fé. Tudo que os manuscritos vão mostrar. O fim do mundo e a Nova Jerusalém. Resultado. O que os textos de Qumran trazem de novo? O caráter dos textos de Qumran. O que falta em Qumran? Os principais pontos da relação com o Novo Testamento. Observações finais. Índice de abreviaturas. Que é 120 páginas, tá, irmãos? Vamos dar uma olhadinha aqui. 30. Até marquei aqui onde eu estava lendo. Grupos judaicos como Zelotes, uma pergunta, né? Alguma parte de eruditos estudiosos assemelham que os grupos ali participantes daquela sociedade no tempo de Jesus ali, ou Novo Testamento, são quase que iguais. Ó, os mais variados grupos judaicos do primeiro século depois de Cristo são de todo e muito facilmente anexados por Weigand e Lee, autores liberais, tá, irmãos? Ao zelotismo. Já está assemelhando aqui, e está dizendo que alguns estudiosos, né, como esses aqui, assemelham os zelotes com os outros grupos, que no caso eram fariseus, os essênios e saduceus. Isso acontece, por exemplo, com os essênios. Olha aqui. Os moradores de Qumran, os grupos apocalípticos e uma parcela dos saduceus que estava disposta ao uso da violência. No entanto, ainda não foi esclarecido sequer se nos terapeutas, respectivamente essênios, mencionados por Filo e por Joséfo, escritores judaicos do primeiro século depois de Cristo e também mencionados em outros lugares, são idênticos com os grupos abordados em diferentes textos de Qumran ou se apenas são análogos aos mesmos. Aqui. Existem semelhanças e diferenças, mas mesmo que fizéssemos questão de manter uma certa analogia, isso ainda não significaria que, no caso positivo, como os moradores de Qumran viviam em conformidade com os escritos de sua biblioteca, sobretudo de acordo com o qual das normas ali encontradas. E mesmo que todos esses grupos tivessem sido os essênios, em todo caso, eles não são os zelotes. Lembrando que os fariseus, por exemplo, eram um grupo devotado ali à questão do templo, da Torá, do escrito da Torá, da lei, né, que Jesus até assemelha com o termo hipócritas. Os saduceus eram um grupo já que era misturado, misterioso, não tem muito da doutrina deles, mas é um grupo misturado. Tem saduceus no templo, no sacerdócio, a questão do sacrifício, na área política. Então eles se envolviam com várias áreas de espectro da sociedade. Os essênios é um grupo mais isolado, né? Eles não concordavam com a questão das doutrinas farisaicas e se isolaram ali no deserto. E outro grupo, os zelotes. Os zelotes é mais voltado para a área política, tanto que eles incitavam o povo, a questão da Judéia, para se levantar contra o domínio de Roma. Né? No caso ali, tem que se entender que, por exemplo, Barrabás, né, e os outros dois malfeitores da cruz ali, os criminosos, que a tradição cristã chama de Gestas e Dimas, faziam parte do mesmo grupo de zelotes, porque eram revolucionários políticos. Né? Assim entendiam, no caso, alguns estudiosos. Vamos aqui falar para outra parte. Balançando aqui a câmera.
Deixa eu pegar uma outra parte aqui muito interessante. Os batismos. Aqui. Em relação dos banhos batismais mencionados em texto de Qumran, com o batismo cristão é extremamente mais forte e intensivo do que se imaginou até agora. Nisso, contudo, é necessário diferenciar duas tradições distintas, o batismo de arrependimento e o batismo como concessão do Espírito. João Batista é tido como razão como fundador do batismo único de arrependimento, ou seja, os essênios não praticavam, isso é mais ou menos o que ele vai mostrar aqui, através da imersão da água. Em relação a outras lavagens religiosas, esse batismo tem duas características que precisam ser diferenciadas. Ele acontece somente uma vez e é realizado por um doador, como por exemplo por João, como sendo um profeta, mediador da salvação. Se todavia o próprio João, como filho de sacerdote, mergulhava batizando na água, como se mergulha um vaso impuro na água, assim como em Levítico 11:32. Isso me parece questionável. Entendeu? Deixa eu outro ponto aqui que ele vai falar. Tem alguns textos de Qumran conhecem os banhos batismais com caráter religioso. Esses não são únicos e são realizados pelas próprias pessoas que querem alcançar assim a pureza. Não precisa de um mediador, um doador como João Batista imergir alguém. Eles mesmos entravam na água, os casos essênios. E no caso ali, olha que interessante, a diferença de João Batista é um banho só para arrependimento, uma imersão única. É uma imersão, né? No caso é única. E esse ritual para os essênios era diário, porque todo dia havia impureza. Né? Passava um dia após o outro, então como o homem ele veio do pecado, então eles acreditavam que todo dia o homem teria que estar se lavando dentro daqueles banhos ali, daqueles tanques. E outra situação também, os essênios, o batismo, né, conforme alguns estudiosos dizem, que a pessoa tinha que entrar completamente nua na água. Tinha um grupo separado de homens, realizavam os seus banhos, né, em uma área, e as mulheres em outra área, isolada. E não era com roupa o batismo, era completamente nus, porque acreditavam que tinha que lavar o seu corpo. Então não teria que ter roupa, como uma pessoa veio ao mundo. Alguns até atrelam esse tipo de batismo a João Batista, mas não há base bíblica para provar isso. Né? Até porque João Batista batizava homens e mulheres ao mesmo tempo. Então seria uma coisa constrangedora, né? Mesmo, não tem pecado, olhar, aquilo é uma coisa pura, era uma cerimônia religiosa. Não, mas devia ter bom senso ali e discrição na hora de ser feito. Então, assim, uma obra muito profunda, irmão. Vai falar sobre algumas doutrinas dos essênios, aliando ali, no caso, assemelhando e comparando com o João Batista. Uma obra que não pode faltar na sua biblioteca. Está aqui, ó. Mais uma vez, Klaus Berger, Qumran e Jesus, Uma Verdade Escondida, da editora Vozes, tá bom? Deixa essa dica para vocês aí. Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe e até o próximo vídeo.